Simples Nacional Fator R. Olá, meu amigo, minha amiga, empreendedor, empreendedora, como vai você? Tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo e o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, pausa esse vídeo aí agora, se inscreva para você sempre ficar por dentro dos assuntos que a gente coloca por aqui relacionados a empreendedorismo, gestão financeira, como pagar menos impostos dentro da legalidade e diversos outros, como esse, por exemplo, que nós vamos falar do Simples Nacional Fator R. O que é o Fator R? O Simples Nacional, primeiro, é um regime tributário. E o que são regimes tributários? São tipos de apuração e pagamento de impostos das empresas. Então, quando você constitui um CNPJ, você escolhe qual é o regime tributário que a sua empresa vai seguir, se é Simples Nacional, se é lucro presumido, se é lucro real, e com base no regime que você escolheu, a sua empresa vai entregar determinados tipos de declarações, vai apurar determinados percentuais de impostos, vai pagar determinadas guias de impostos, cada um com os seus percentuais e guias específicos. Então, no Simples Nacional, nós temos tabelas de percentuais, que são chamados de anexos, para cada tipo de atividade diferente. Então, comércio vai pagar os percentuais da tabela do anexo 1, empresa de serviço vai pagar os percentuais da tabela do anexo 3, do anexo 4, dependendo do serviço, ou do anexo 5, dependendo do serviço. Eu pulei o anexo 2, que aí no caso é para indústria, tá? Então, o que acontece? Os percentuais da tabela do anexo 3, falando de serviço, eles são menores do que os percentuais da tabela do anexo 5. Para você ter uma ideia, uma empresa que fatura até R$15 mil por mês, na tabela do anexo 3, ela paga 6% de Simples Nacional, para faturar até 15 mil, a partir de 6%. Na tabela do anexo 5, ela paga 15,5%. Então, aí você me fala, poxa, então a tabela do anexo 3 é mais vantajosa. Só que temos algumas atividades que podem ser da tabela do anexo 3 e nós temos algumas atividades que são da tabela do anexo 5 e podem fazer pelo anexo 3 se atenderem determinados requisitos. Quais são esses requisitos? Por exemplo, ter uma folha de pagamento superior a 28% do faturamento. É como se o governo dissesse o seguinte, ó, se você emprega muita gente e dá muito emprego, então você tem uma folha de pagamento alta, eu deixo você pagar menos impostos. Se você emprega pouca gente, dá pouco emprego, então sua folha de pagamento é baixa e você tem que pagar um imposto maior, meio que para compensar, digamos assim. Então, se a sua empresa é uma empresa de consultoria, de engenharia, uma empresa de profissional liberal, médico, enfim, diversos outros que mais ligados à parte intelectual, a serviços de natureza intelectual, possivelmente a sua empresa pode ser sujeita a essa questão do Fator R. E aí você me diz, mas eu não tenho folha de pagamento. Sim, mas a sacada é que o prolabore, que é o salário do dono, ele pode ser definido como gasto com pessoal para fins do preenchimento desse requisito que eu estou explicando. Então, por exemplo, se você é um empreendedor que tem uma empresa que fatura R$10 mil mensais de um serviço de natureza intelectual e você fixa um prolabore mensal, por exemplo, de R$3 mil, então, o prolabore, que é o gasto com folha de pagamento, representa 30% do seu faturamento e isso faz com que a sua empresa esteja apta a apurar e pagar os impostos no anexo 3, ou seja, 6%. Pela adoção dessa estratégia, você deixa de pagar 15,5% e passa a pagar 6%. Você veja uma economia de quase 10% sobre o seu faturamento, que só nessa empresa aqui que a gente deu exemplo de R$10 mil representa uma economia de R$1.000 mensais. Então é muito importante que você que é empreendedor, que presta serviços de natureza intelectual, conte com a contabilidade que seja especializada no seu ramo, que saiba gerenciar essa aplicação da estratégia do Fator R adequadamente para manter a sua empresa enquadrada no Simples Nacional, no melhor regime de tributação, naquele que seja mais adequado e que faça com que você pague o menor imposto possível dentro da legalidade, sem deixar nenhuma vulnerabilidade aí na sua empresa, tá certo?
Dá um joinha aí para a gente levar o conteúdo desse vídeo ao maior número de pessoas possível. Se inscreve no nosso canal, te convido novamente. E muito obrigado por ter me assistido até aqui. Um abração, até mais, tchau.